Esse livreto aqui, ele tem um propósito: trabalhar relacionamento, trabalhar unidade. Por isso que o encerramento da mobilização de 50 dias será um culto da unidade. E apenas enfatizando também, o último dia da mobilização, então o dia número 50, é um domingo, mas nós faremos o culto da unidade no sábado, no 49º dia, ok? Então será no sábado, no dia 18 de maio, lá na igreja Monte Santo, ok? Vai estar conosco o pastor Paulo, não sei quantos conhecem aqui, mas ele já esteve conosco uma oportunidade, um homem de Deus, e vai estar ministrando a palavra no sábado, ali naquele culto da unidade. Mas eu quero pegar com vocês aqui, hoje é o terceiro dia, e os 3 primeiros dias nessa sequência de meditações fala sobre graça. E esse é um tema que mexe muito comigo, porque eu penso que mais do que nunca nós precisamos de um resgate desse fundamento, já que a igreja tem perdido a graça. A igreja de fato veio de culto. Não é só a questão dos 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos de culto. Simplesmente nós perdemos a graça, né? E cada vez que eu penso sobre a graça, a maneira como ela é revelada nas Escrituras, eu vejo para nós um grande desafio, porque esse é o tempo em que, de uma forma acho que muito mais intensa do que em todo o tempo da história da igreja, a gente vê uma ênfase exagerada na nossa capacidade humana. Nós somos, nós podemos, nós temos capacidade, nós merecemos, nós conquistamos, e nos esquecemos que a única coisa que nós merecemos, que nós conquistamos, é o inferno. Com vocês eu posso ser direto assim, né? É a única coisa, é o inferno. É a única coisa que a gente merece, é inferno, gente. Qualquer outra coisa fora disso é graça, é bondade, é amor de Deus. E nesses 3 dias, eu tinha no coração de compartilhar esses textos, talvez algumas coisas aqui que vocês já leram. Eu não quero ler o texto porque eu creio que vocês todos têm o livro, eu acho que vocês, se ainda não leram, terão a oportunidade de ler, mas eu quero pensar algumas coisas desses 3 dias. Em primeiro lugar, a questão de que ser igreja é uma bênção. Ser igreja é uma bênção, mas nós perdemos isso. Perdemos a alegria de ser igreja. Nós temos a alegria de sermos instituição, nós temos a alegria de ser sistema, nós temos a alegria de ser templo, nós temos a alegria de ser endereço, de ser estatuto, mas perdemos a alegria de ser igreja, de sermos sobre a terra a expressão do corpo do cabeça, que é Cristo. Quando a gente fala sobre isso, ser igreja, é tão tremendo, tão maravilhoso, eu vejo como algo tão grandioso, tão majestoso, porque, amados, não há outra forma de o mundo enxergar Jesus a não ser através de nós, através do corpo. Não é assim? A única forma do mundo enxergar Jesus é esse. Não adianta a gente falar assim, olhe para Jesus. Ele vai olhar para nós. Não olhe para homens, olhe para Jesus. Não, tem que olhar para nós somos o corpo. Mas porque perdemos essa essência, então perdemos também a alegria de ser igreja. Então nos alegramos com muita coisa. Nos alegramos com os programas, nos alegramos com as estratégias, nos alegramos com os modelos, nos alegramos com um monte de coisa, menos a alegria de sermos corpo. Porque perdemos também essa ideia de que isso é um presente que não pode ser mensurado, não pode ser medido, não pode ser dimensionado.
Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus os sermos participantes da sua natureza. Deus nos deu isso de presente. E a alegria é parte do reino. Alegria. Alegria nós perdemos parte do reino. Exatamente. Aliás, a gente perdeu a alegria porque perdeu a noção de reino, né? Então, ser igreja é algo que precisa para nós ser motivo de grande alegria, precisa ser resgatado no nosso meio. A alegria de sermos corpo, de sermos uma coisa só. Nós nos dividimos muito, andamos separados, né? Competimos muito, julgamos muito. E por que fazemos isso? Porque esquecemos que somos corpo. Mas esquecemos que somos uma coisa só. Um pode ser mão direita, o outro mão esquerda, mas continua sendo corpo, né? O fato é que nós temos abrigado no coração a ideia de que tudo que nós somos e tudo que conquistamos, na verdade é resultado do que nós fazemos, nós conquistamos, do nosso esforço, da nossa capacidade. Então nós temos inteligência, nós temos condições, nós vamos, nós fazemos. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não encontramos em nenhum lugar respaldo para nós, para esse posicionamento. Pelo contrário, de Gênesis ao Apocalipse, nós somos chamados a olhar para o alto e saber que o nosso socorro vem dele. A nossa fonte é Ele. Tudo que temos e tudo que somos tem apenas uma origem: Jesus. Às vezes a gente ouve, né, os irmãozinhos menos maduros olhando assim, no tempo da lei, né, as pessoas tinham que cumprir a lei para ser salvos e tal. Mas desde o início sempre foi a graça, né? Paulo diz que já era maldito todo aquele que não cumprisse toda a lei. E quem é que era capaz de cumprir toda a lei? Ninguém, só Jesus. Então, por que Deus deu a lei? Ele deu a lei para servir para nós como espelho. Deu a lei para servir para nós como um professor, como um orientador, para que eu e você pudéssemos olhar para a lei e chegássemos à única conclusão possível: não posso, não consigo. E é só quando a gente chega nesse ponto é que de fato a gente descobre a graça. Por isso, lá em 1 Coríntios, e esse é um texto que vocês já me ouviram falar aqui, já compartilhei, porque esse texto, para mim, ele é fantástico. 1 Coríntios capítulo 1. Você pode abrir aí sua Bíblia. Eu vou ler alguns versos aqui que, para mim, esses versos são fantásticos. Os versos 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou as que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em outras palavras, se eu e você estamos aqui, é porque não somos. Amém? Porque Deus escolheu os que não são. O dia que a gente começar a bater no peito e dizer eu sou, eu consigo, eu conquisto, nós estamos fora desse texto. Não é assim? Amém. Amém. Então, Deus escolheu as que não são, as desprezadas. Não há em nós bem algum. E aí eu vou para um outro texto que para mim é fantástico, é fundamental. Romanos 3, os versos 9 a 12. Paulo diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Gente, eu confesso que toda vez que eu leio esses dois textos de 1 Coríntios e esse aqui de Romanos 3, eu sou obrigado a me humilhar diante de Deus. Porque ele está dizendo aqui, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Você está falando, ninguém me inclui. Não há ninguém capaz de buscar a Deus. Eu só busco a Deus porque o seu Espírito me leva a isso. Eu só consigo expressar algum tipo de amor por Ele porque Ele me amou primeiro e derramou o seu amor em mim pelo seu Espírito. Então, quando eu olho nisso, eu vejo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Aqui ele está dizendo, não há um justo, então eu não sou justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, então eu tenho que compreender, eu tenho que entender que eu não entendo. Eu tenho que entender que eu não entendo. Não há ninguém que busque a Deus, eu preciso aceitar que eu, por mim mesmo, nunca vou buscar a Deus. Todos se desviaram, inclusive eu. Todos tornaram-se juntamente inúteis. Isso quer dizer que eu sou inútil. E Jesus falou que mesmo quando eu faço tudo que Ele me manda, continuo sendo servo inútil. E como eu nunca consigo fazer tudo que Ele manda, eu sou pior do que o inútil. Esse tempo que a gente vive é um tempo em que, como nós somos tão motivados a olharmos para nós e supervalorizar a nós mesmos, a colocarmos em nós uma capacidade que nós na verdade não temos, um direito que não possuímos, tudo pertence a Ele, tudo nele, por Ele e para Ele. Nesse tempo, quando a gente começa a abrigar no coração a ideia de que nós podemos conquistar alguma coisa com a nossa força, 3 coisas aparecem na nossa vida. Eu apontei 3, talvez vocês encontrem mais, viu gente? Mas eu pus 3 aqui. Primeiro, orgulho pessoal. Porque eu começo a olhar para as coisas, para mim, e começo a achar que o que Deus está fazendo na minha vida é porque eu fiz alguma coisa para merecer. Se é graça, é graça. Se é obra, é obra. Né? Mas quando eu acho que eu conquisto, isso me enche de orgulho. E Deus resiste ao soberbo. Segundo, julgamento. Porque quando eu começo a olhar para o meu irmão, eu começo a avaliar o meu irmão. Porque se ele recebeu menos do que eu, ele é menor. Se ele tem menos experiência, ele é menos do que eu. Porque eu deixei de olhar para o fato de que eu também não mereço nada. E que se eu recebi 1 milímetro a mais, foi graça. Foi graça, não foi conquista. Em terceiro lugar, autocondenação. Quantas vezes a gente já ficou frustrado com Deus? Eu já fiquei. E a gente busca, a gente ora, e faz campanha, e clama, e berra, e faz jejum, e aí não acontece o que a gente estava esperando. O que eu fiz de errado? Aí a gente começa a buscar em nós o motivo, porque nós raciocinamos em termos de conquista. Eu compro de Deus as coisas. Então, se eu jejuar muito, gente, eu sou a favor de jejum, viu? Também faço jejum, por favor. Mas se eu jejuar muito, Deus vai fazer. Como se eu estivesse comprando aquilo que Deus vai fazer com o meu jejum. Gostei muito da palavra do pastor, fugiu agora o nome, esteve lá na... Ô, gente. Da Espanha, Elton, fugiu o nome dele, do Elton, né? Então, o jejum, ele é a consequência, né? Ele não é o meio para alguma coisa, mas ele é consequência, ele acontece. Eu busco tanto a Deus que a comida perde o valor para mim, porque a prioridade minha está sendo a presença dele, né? Então, essa motivação do nosso coração, de muitas vezes estarmos nos avaliando em função
do preço que queremos pagar para conquistar as coisas de Deus, nos faz perder de vista a graça. E tem um texto que eu compartilhei aqui um tempo atrás, e eu quero fechar com ele, que é um texto que mexeu muito comigo um dia. Eu estava meditando aquele episódio dos 10 leprosos. E Jesus certa vez foi surpreendido 10 de uma vez, imagina, né? Um leproso no meio da cidade, ou num lugar onde as pessoas andavam, já era algo que chamava atenção, e ele tinha que berrar de longe, né? Leproso, leproso, porque ninguém podia ficar perto. Imagina 10 andando junto. E aí eles se aproximam de Jesus, e Jesus, misericordiosamente, cheio de compaixão, cura os 10. E aí, depois um deles volta e vem agradecer. E quando ele volta para agradecer, a expressão de Jesus é reveladora, e foi isso que me chamou a atenção. Porque Jesus fala: mas espera aí, não eram 10? Por que só voltou um, esse estrangeiro? Quando eu fui procurar saber o estrangeiro, né, isso está em Lucas, aí lá em Mateus fala que ele era samaritano, deixa claro que ele era samaritano. E por que Jesus faz questão de chamar ele de estrangeiro? Para destacar que os outros 9 eram judeus. Eu parei nisso, mas peraí, tem alguma coisa nesse texto? O que o senhor quer falar com isso, né? 10, sendo 9 judeus, um samaritano, mas eles andavam juntos. Eles estavam andando juntos, eles eram uma comunidade. Você não vê eles brigando entre si, pelo contrário, eles estão buscando um bem comum, eles estão buscando um alvo só, que era Jesus. Eles enfrentam a oposição dos sãos, não é? Porque eles estavam, não é, enfermos, a lepra não permitia que eles andassem assim, mas eles vão e enfrentam tudo e vão até Jesus e não brigavam. Os judeus e samaritanos não se relacionavam. Por que é que eles estavam juntos? Porque a lepra os igualava. O que fazia eles estarem juntos é que todos se reconheciam leprosos. E o leproso não tinha esperança de nada, não tinha expectativa nenhuma, por isso ele não cobrava nada de ninguém, não cobrava de si mesmo, não esperava do outro além do que o outro podia, porque na verdade todos eram iguais, estavam igualados pela lepra. E quando isso me saltou aos olhos, enquanto eu meditava naquele texto, que Deus ministrou no meu coração é isso: nós somos igualados pelo pecado. Não há porquê mágoas, ressentimentos, brigas, separações. Não há porquê termos tantos sentimentos mesquinhos no nosso coração. Por que eu vou cobrar do meu irmão aquilo que nem eu posso dar? Eu sou leproso igual a ele. E eu sei que eu não posso. E se eu sei que eu não posso, por que eu vou cobrar dele? Qual é o meu papel? Meu irmão, vamos andar junto. Vamos andar junto. Jesus está ali na frente. Vamos esquecer as diferenças. Vamos esquecer as coisas que nos separaram daqui. Esquece esse negócio, essa divisa aí, né, de Judeia, Samaria, Galileia. Vamos esquecer essa geografia. Vamos caminhar junto, porque Jesus está ali, Ele vai curar. Eu creio, amados, que nós não estamos aqui por acaso. Essa caminhada desses 50 dias, eu creio, é para mexer conosco nessa área, para que a gente consiga caminhar junto, esquecer das regionalidades, das diferenças, e pensar o seguinte: gente, nós temos um alvo, Jesus. Vamos caminhar junto, vamos dar os braços, vamos dar as mãos, vamos caminhar na direção de Jesus. Ele tem resposta. Meu irmão sempre vai me frustrar, ele não é perfeito. Eu vou sempre frustrar meu irmão, porque eu também não sou perfeito. Então vamos caminhar junto. Nosso alvo maior, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.